Betos Beauty Salão, Restaurante Peninha, Xodó da Tia Joyce, Extensão X, leva vocês ao inimaginável mundo dos carros maravilhosos, uma grande personalidade. Olha só. Olá, o Personalidades de hoje está aqui nesse lugar maravilhoso, lindo que vocês estão vendo aí. Olha o fundo, é sensacional. E é aqui, um museu em Araranguá. E eu vou entrevistar o dono dessas raridades todas, o seu Alveri Aguiar de Sá. Tudo bem, seu Alveri? Tudo bem, cara. É um prazer estar aqui contigo, sendo entrevistado por ti. Qual foi o seu primeiro carro? Com 14, 15 anos eu tinha um... 14, 15 anos já tinha um carro? Eu tinha um Ford 1934. Tu disse com 14 anos. Com 16 anos eu era motorista de caminhão e viajava por esse Brasil afora. Aos 16 anos, 16 anos e meio, eu já ia para o Rio de Janeiro, de Alfa Romeo, e eu tinha um tio que morava lá na Vila Nossa Senhora Copacabana. E os fins de semana o caminhão ficava estacionado embaixo do prédio que ele morava na Vila Nossa Senhora de Copacabana. Hoje seria impossível. Hoje é impossível até passar de caminhão lá. Né? Então tem toda essa história. Eu vivi a minha vida com carro, né? Envolvido em carro. Quando era criança, meu pai era motorista de ônibus, depois motorista de caminhão. E aí eu comecei, meus tios eram mecânicos, eu trabalhava com eles, e depois, muito cedo, resolvi ser caminhoneiro também. O que o senhor transportava? Transportava mercadoria daqui para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Arroz, cebola, cereais. O senhor viajava sozinho já? Já, comecei junto com meu pai, depois, logo em seguida, antes dos teus 18 anos, eu já viajava sozinho. E o que é ser um caminhoneiro? Porque é uma vida solitária, ao mesmo tempo diferente, é uma profissão que nenhum dia é igual ao outro, né? Naquela época, apesar dos pesares, os caminhões não tinham tecnologia nenhuma, mas em compensação tu andava 50, 60 por hora, tu não conseguia viajar mais que 200 quilômetros por dia, 150 por cada estrada. Então levava-se 4, 5 dias para ir daqui a São Paulo, né? Mas em compensação o risco era muito menor, né? Tinha muita camaradagem, muito coleguismo, um ajudava o outro, né? Via um caminhão parado, tinha que parar, e não existia essa história de assalto, né? Então era muito gostoso, eu gostava muito. Quando eu viajei 10 anos, parei em 1965, então... eu gostava muito de viajar. Qual é a melhor parte de ser caminhoneiro? É que tu conhece as coisas diferentes, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer esse Brasil quase inteiro, né? Por ser caminhoneiro, tu não conseguiu fazer isso, né? Como eu te falei há pouco, 60 anos atrás já conhecia o Rio de Janeiro. Pois né? Então, São Paulo, né? Tu fala... Eu fiz feira em São Paulo, ficava 3, 4, 5 dias fazendo feira em São Paulo. Quer dizer, tudo isso ajudou com que foi uma experiência muito boa, né? Seu Alveri, nunca aconteceu do senhor ficar doente numa viagem? Nunca, ou se perder? Nunca fiquei doente numa viagem. Claro, se pegava alguma gripezinha assim, né? Às vezes... uma dorzinha de cabeça, coisa normal, mas nunca de ser internado. Nada. Graças a Deus, nunca sofri um acidente. Porque na época a comunicação também era muito ruim, né? Ligar para casa, por exemplo. Eu tinha em São Paulo para dar notícia ou para receber notícia, tinha que ser via telégrafo. Tá? Então ela ia lá no correio, passava um telegrama, né? Telefone nem pensar. Telefone só dos anos
dos anos 70 em diante. Até então era telegrama. Quando a gente ia comprar, eu carreguei muita cebola aqui do Rio Grande de mostardas lá para São Paulo, e a gente às 11 horas da noite costumava sintonizar o rádio, na Rádio Tupi, que tinha a bolsa de cereais, para saber o preço que estava lá para poder pagar aqui. Esse era o rádio que nos ajudava muito. E se escutava rádio já naquele tempo, né? Ah, sim, né? Naquele tempo é que se escutava bastante. Que se escutava rádio, né? Era o que levava a notícia de tudo, exatamente. O rádio é que trazia todas as informações que a gente precisava, era via rádio. Onde é que o senhor nasceu? Nasci em Araranguá. Ah, nasceu aqui? Nasci em Araranguá, na rua Coronel Apolinário, onde é a empresa União hoje ali. Exatamente na beira-rio ali. No dia 10 de agosto de 1940, a minha mãe teve 6, 7 filhos. E o senhor é que número? Eu sou o primeiro, sou o mais velho. Ah, é o mais velho? Sou o mais velho. Depois tem o Adeli, que mora em Florianópolis hoje. Depois tem o Avani, que é um engenheiro aí do DENIT. Desde 1973 ele está na Residência Tubarão. Portanto, já faz mais de 40 anos. Já passou 10 anos na aposentadoria dele, né? E ele está até hoje ali e não quer sair sem se aposentar, sem deixar essa estrada pronta ali. Agora, primeiro era 101 aqui, agora está pronto. Agora ele quer deixar a ponte da Laguna pronta também. Ele vai ficar inventando coisa para isso aí. Então são coisas... Quem mais? Tem mais? Aí depois eu tenho mais um irmão. Eu perdi um irmão agora lá em Camboriú, Ademir, que trabalhava há 3 anos atrás, de infarto, um infarto fulminante, dono dos postos de irmão da estrada lá em Camboriú, os filhos deles estão lá. Depois eu tenho 2 irmãs, e tenho o meu irmão caçula, que é o José Daí, que trabalha, que administra a renovadora de pneus Irmão da Estrada. Todo um trabalho. Como é que foi a infância, assim? Era bem próximo do rio, assim, o senhor tomava banho de rio? Nós, inclusive, a gente se lembra muito bem que o Zé Dair, por exemplo, eu já era homem e ele era criança, ele ensinava a nadar, amarrava uma corda aqui e soltava no rio lá. Que o rio era a nossa praia, né? Tinha balsa ali, a gente... eu nadava muito bem quando era. E eu praticamente não teve infância, porque aos 15 anos comecei a trabalhar e viajar, né? Então naquele tempo era assim. E antes disso, o senhor, por exemplo, era requisitado pela sua mãe e seu pai para cuidar dos menores? Não, porque naquele tempo era eu, na verdade, por ser o mais velho, a minha avó que cuidava de mim, né? Então a gente sempre morava perto, então tinha aquela história dos antigos que eram muito apegados com as avós, porque as avós que cuidavam. Então eu tinha 2 avós, quando uma aprontava para mim eu ia para outra, né? Eu tinha 3 mães, a mãe e as 2 avós, né? Como é que é o nome das avós? Uma era Rosa e outra Cecília. E a minha mãe é Maria, é viva até hoje, já fez 90 anos, né? Que lindo. Então uma lucidez tremenda, assim. Se eu perguntar for lá perguntar um número do telefone para ela, ainda se lembra, ela sabe. São coisas aí engraçadas. E os avós, os vô? O meu avô é o meu ídolo, né? Inclusive era o seu Honorato, é uma pessoa que chegou em Araranguá. Ele nasceu em 88, ele chegou em Araranguá lá pelos idos de 1910, né? E era um cara muito inteligente. Ele foi o feitor da estrada de ferro Dona Teresa Cristina, que chegou em Araranguá. Ele chegou com a estrada de ferro Dona Teresa Cristina. Depois ficou aqui, depois na intervenção de 45, quando um militar que administrou Araranguá, que já conhecia ele, trouxe ele também para ajudar na administração da prefeitura, né? E ele era de onde? Ele era de Tubarão. Da região de Tubarão, de Gravatal, Braço Norte, aquela região ali. E aí ficou radicado aqui em Araranguá e nós se criamos tudo aqui em Araranguá. Ele é o avô paterno? Avô paterno. E o meu avô materno, inclusive, era lá de Armazém. Armazém é uma cidadezinha perto de Gravatal.
e que ele era um agricultor forte lá. Inclusive, quando eu vejo aí a história da energia elétrica, o que ele lutou para gerar energia, na casa dele tinha energia, ele tinha o geradorzinho próprio, que o pai inclusive trouxe para ele, não sei de onde, e ele sempre sonhava em ter uma cooperativa de energia lá, né? E ele faleceu em 1974, aqui no Arroio do Silva, afogado, tomando banho na beira da praia, caiu e aspirou lá, tomou água e levou-se para o hospital, mas não... E a minha avó materna morreu também aqui em Araranguá aos 98 anos. Aos 98? O senhor tem uns 40 anos aí pela frente. Então. Mas o senhor falou com muito carinho desse avô, assim, né? Que tipo de lições, o que ele trouxe? O que o senhor carrega até hoje e acha que vai carregar a vida inteira desse avô? Olha, a gente naquela época é diferente de hoje, era um respeito mútuo, né? O fumante, por exemplo, meus tios, filho deles, eram fumante, mas nenhum fumava perto do pai, que era o meu avô, né? E a gente não falava alto na frente do avô, dos pais. Era senhor, senhora, benção-avô, benção-avó. Os meus netos faziam isso para mim hoje. Tá? Benção-avô, benção-avó. Eu acho que isso é uma coisa muito gostosa, né? E aí também deu certo que a minha esposa, a Tereza, também foi criada dessa mesma maneira, pessoa muito religiosa, muito dedicada, com os pais, né? Então a gente continuou a mesma luta com os filhos, com os netos, hoje não mudou nada. Qual é a lembrança que o senhor tem, assim, agora que vem assim, muito forte, de uma cena do senhor com o seu avô? Eu tenho uma cena muito forte com meu avô, uma vez que ele chegou em casa, numa charrete, eu tinha, acho que uns 8, 10 anos, que um bando de abelha tinha pego ele. E ele chegou assim, e muito inchado, e naquela época já tinha os médicos, que era o doutor Antônio Barros Lemos, né? Então foi levado pro hospital. O hospital era quase de frente aonde é ali quase de frente aonde é o bistrô da tua irmã lá. Ali na frente era o hospital, tinha um hospital ali. E foi levado para ali, né? E outra vez também ele sofreu um acidente nessa mesma charrete, o cavalo disparou, não sei como é que foi, ele andou quebrando uma costela e parece que saiu até uma ponta. Aquilo foi toda uma história assim muito... Quantos anos o senhor tinha quando ele faleceu? E quando ele faleceu, eu já estava aqui no posto. Ele faleceu em 1970, o meu avô paterno. Ele nasceu em 88, então ele morreu com 82 anos já. Era mas era um homem muito correto, muito digno, um camarada muito sério, um homem de palavra, assim. Então, isso aí ajudou muita gente, né? Me orgulho muito de ser neto dele. Que legal! E agora a gente consegue perceber que essa paixão também, ela vem de gerações, sempre ligada a transporte, a ferrovia, a rodovia. Sim, como eu te falei, eu nunca fiz outra coisa na minha vida a não ser mexer com carro, né? Foi no trabalho, depois, quando eu era bem jovem, eu fui motorista de táxi em Araranguá. Sempre gostou de estar... Sempre gostei, né? Porque o meu fraco era carro. Eu acho que a minha mãe tomou gasolina, alguma coisa, então que eu tenho o vírus do óleo diesel da gasolina nas veias, né? Então... O senhor chegava, assim, a acontecer muitas coisas na sua vida, tá? O senhor viajava, o senhor chorava sozinho dirigindo? O senhor pensava na Dona Teresa? Eu quando saía para viajar, eu tenho dito outras vezes, por isso que eu parei de viajar. Eu quando ia viajar, eu já saía de casa com vontade de voltar. Mas sabia que a viagem era de 8 ou 10 dias, né? As viagens eram no mínimo 8 ou 10 dias. Mas quando eu saía de lá, eu viajava os 3 dias e as 3 noites. Então, quando eu saía para chegar em casa. Então era toda uma história, né, assim, interessante. E como é que o senhor conheceu a Dona Teresa? A Dona Teresa eu conheci porque ela era vizinha do meu avô. Eles eram vizinhos. E eu fui um dia lá visitar o meu avô e a Dona Teresa,
ela estava num convento de freiras em Cocal do Sul e veio... E o senhor foi desvirtuar ela? Veio passear em casa, me viu e não deu outra. 2, 3 anos depois nós estávamos casados. Mas já começaram ali, no primeiro dia que o senhor não, viu, já primeiro sentiu dia, alguma coisa? Já se viu, mas depois o senhor já achou ela... começou aquela onda, né? Eu era colega de escola da irmã dela, da Isilda, e aquela história toda, então... Mas levou 3 anos. Levou 3 anos, e a gente casou em 4 anos de casado nós já tínhamos 4 filhos. Nossa! Nós tivemos 6 filhos, então... E está até hoje, já se fez 55 anos de casado. E aí o senhor usou um carro como aquele ali no casamento? No casamento foi usado um carro como aquele lá, um Ford 1947. Mas era do senhor? Não era meu, era um táxi de um amigo meu que tinha na cidade. Esse carro eu já tenho ele há mais de 30 anos e quando eu fiz as minhas bodas de ouro, agora em 2009, eu fui com esse carro, fiz o mesmo trajeto na porta da igreja Mãe dos Homens ali, exatamente como aconteceu. Teremos umas fotos que nós tiramos naquela época. O senhor lembra do momento que a sua esposa entrou na igreja no dia do seu casamento? O senhor lembra disso ou estava muito nervoso? Não, lembro. Lembro até interessante que naquele tempo eu casei de manhã, eram 10 horas da manhã a hora do casamento. E aí tinha toda uma tradição, porque ela era muito ligada à igreja, era filha de Maria, a mãe dela era líder na igreja, então as outras colegas dela, filha de Maria, estavam tudo de branco e acompanharam ela, a gente tem foto disso até hoje. Depois, na primeira viagem que eu fiz, eu viajava para Bagé, aí na outra semana já fomos para Bagé, ela já foi comigo, depois ela viajou bastante comigo, foi para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, foi para o norte do Paraná, já era de Alfa Romeo, porque aí o caminhão já tinha cama, né? Então era toda uma história. O que mais, qual foi a tecnologia desenvolvida para caminhão, que o senhor conhece, que foi a tecnologia mais sensacional? Porque muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Mas o que o senhor acha, assim, elencaria assim, uma ou duas coisas que foi o melhor? Não, o caminhão melhorou muito, os motores são muito potentes naquela época, não tinha isso, né? A direção, hoje a direção hidráulica, naquela época, para virar uma direção era um sacrifício para manobrar um carro. Os freios também, inclusive, havia alguns caminhões que estava escrito, tem uma plaquinha escrita no painel, use na descida a mesma marcha que seria necessário na subida. Porque naquele tempo era muita serra, muito morro e os freios eram deficientes, né? Então se um morro que tu subia em primeira, tu tinha que descer em primeira também. Para segurar. E os carros, a velocidade era 40, 50 por hora, quando não era menos, né? E aí, o porquê disso? Porque os motores eram precários, as estradas eram ruins. Para ir daqui para Porto Alegre dos meados dos anos 50 para trás, tinha que ir pela praia. Se tu estava lá na Praia Grande, e tu tinha que vir em Araranguá para pegar a praia aqui, para sair em Touros e ir para Porto Alegre. Isso é demais? Dependia da maré? Exatamente, eu fui várias vezes, fui muitas vezes a Rio Grande. Hoje a gente vai como turista, né? Pela beira da praia, ou então, porque tem a BR pronta já. Mas nós ia daqui a Rio Grande, daqui a cidade de Rio Grande, lá em São José do Norte, dá 500 quilômetros. Nós ia de caminhão carregado para... Nossa Senhora! E daí o primeiro filho? Como é que foi a sensação, assim? Nós casamos no dia 24 de janeiro de 1959. E naquele mesmo ano, no dia 11 de dezembro, nasceu o primeiro filho. Até uma coisa interessante, que a Tereza levou... na verdade levou 2 meses e meio, não levou 3 meses para engravidar. Ela ficou muito preocupada porque ela não engravidava, levou 3 meses para engravidar. Aí nasceu o Adriano em 59, depois nasceu a Cláudia, que fez aniversário agora no dia 17 de março de 61. Inclusive eu estava em São Paulo o dia que ela nasceu, que ela veio a trabalho de parto, aquela questão. Eu fiquei uns 4, 5 dias em casa, parado, não veio, eu fui viajar. Aí quando eu
fui viajar quando eu estava lá em São Paulo. Ela estava só esperando. Recebi um telegrama que ela tinha nascido no dia 17 de março de 1961. Depois tenho a terceira filha, que é a Valéria, que não tem um ano de diferença da Cláudia. A Cláudia nasceu no dia 17 de março e a Valéria nasceu no dia 25 de fevereiro do outro ano, quer dizer, 11 meses. E ela nasceu de 7 meses, que nós estávamos num baile de carnaval, inclusive, e houve lá uma briga, uma desavença no clube, e ela nervosa, aquela coisa toda, aí se sentiu mal, se levou para o hospital e a Valéria nasceu. Mas o que a Dona Tereza meses. Num baile de carnaval com 7 meses? Pois então. É faceira. Então ela nós estávamos lá, a gente gostava muito de carnaval, né? Inclusive se dividia-se o carnaval lá no Grêmio, que não era no Grêmio Fronteira, né? Era no Fronteira Clube, era diferente, né? Ali bem no centro da cidade. E aqui no UCA também, às vezes nós dividia, fazia lá e aqui. Depois veio o terceiro, que era o Aurélio, que também já faleceu, esse menino. Ele nasceu no dia 16 de junho de 63. Aí já deu uma trégua, já deu quase 2 anos, né? Que trabalheira! Aí já deu quase 2 anos, e ela cuidando daquela filharada. E o pior não é isso, que quando nasceu o primeiro filho, não se tinha água, encanada, não se tinha, o banheiro era fora de casa. E aí foi eu trouxe do norte do Paraná um balde, que era um chuveiro, que esquentava a água, botava dentro, pendurava lá. Que coisa, hein? Que tecnologia. Que trabalheira. Muito trabalho. Quem é esse aqui? É seu amiguinho daqui ou não? Ou ele nossa, eu vou pedir pro... Não, mas deixa ele aqui, como é que é o nome dele? Mancha. O Mancha tem um furo na orelha. Mas... Que querido, ele então foi todas essas histórias, mas não ficou por isso. Nasceu o Aurélio, aí depois se deu uma trégua, aí não tinha nenhuma menina. Aliás, tinha. Aí nós já. Depois de 1967, nasceu a Cecília. No dia 9 de setembro de 1967, nasceu a Cecília. Aí deu uma trégua grande. Aí faleceu o Aurélio, o Adriano em 73, aquela coisa toda. Aí fomos atrás de mais um, né? Aí surgiu a Luziana, que nasceu também no dia 4 de março de 1975. E estamos aí hoje. Vocês costumam se reunir, assim, almoçar juntos? Ou no a família, domingo, sim. Agora a Cláudia está morando em Florianópolis, então veio, em vez de ficar lá, veio passar o aniversário dela esse fim de semana conosco. Sou muito apegado aos meus filhos, né? E eu perdi a coisa mais importante da minha vida, porque os meus 2 filhos homens eu perdi, né? Então e depois de passar por isso, não pode existir coisa pior no mundo, né? E essas coisas, o Adriano morreu em 1973, por exemplo, já faz 41 anos. Mas para mim, para a Tereza, isso foi ontem, não faz. O tempo não passou, entendeu? E a gente é muito apegado. Hoje tem os netos, né? Eu tenho 4 netos, homem, né? E tenho 5 netas menina. Já tenho 2 bisnetos, uma bisneta e uma bisneta. Que legal. Então, e aí vocês se reúnem de vez em quando vocês já conseguiram se reunir todos, assim? Sim, no meu aniversário, por exemplo, no aniversário de casamento dela. A Tereza faz aniversário no mesmo dia que a Valéria nasceu, no dia 25 de fevereiro. Então a gente está sempre reunido, sempre junto. E lá comigo hoje ainda mora 2 filhas no prédio junto conosco, né? É toda uma convivência bem próxima. Bem próxima. E o senhor tem essa proximidade com os netos também? Sim, os netos é a mesma coisa. Qual é a diferença do sentimento de filho para neto? Olha, o filho, a gente às vezes foi mais, como é que vamos dizer, mais rústico, mais, não aturou tanto, né? Foi mais enérgico. E o neto, a gente deixa passar as coisas. Tenho hoje em casa aqui, que vive conosco diariamente, não passa um dia sem ver, os 2 pequenos,
o Davi, que tem 8 anos, e o João Adriano, que já tem 11, e já está indo todo dia treinar no Criciúma, porque vai ser atleta, né? Ai, que legal. Já teve treinando no Barcelona, na Espanha. Olha. Então tem o senhor não teve muito tempo de ser atleta, né? Pois viajou desde os 14? Não, mas eu joguei o futebolzinho. Ah, é? Eu joguei. Aqui em Araranguá? No grupo escolar Castro Alves, coisa do grupo, né? O seu Dioclésio Pereira Machado, que é pai de um genro meu, né? Era o meu professor na época, eu era o atleta preferido dele. Ai, que legal. Falar em escola, eu me lembrei do xodó da tia Joyce, que recebe os bebês desde pequenininhos, assim, até o Extensão X, que vai até o terceirão, ou seja, desde da maternidade, logo depois que tu ganha teu filhinho, tu pode curtir ele e depois deixar com muita segurança, com muita confiança, com profissionais que são excelentes. Eu sei porque eu fiz isso com meu filho, faço, né? Eu crio em parceria, eu digo assim, porque são pessoas maravilhosas no xodó da tia Joyce e os adolescentes também até o terceirão. Ou seja, um método de ensino muito legal, no xodó é o método de ensino do Energia e no Extensão X uma variedade de coisas, não só do conteúdo de educação, mas uma variedade de atividades que eles têm lá e que encaminham os nossos filhos da forma como a gente quer que seja. Então fica a minha dica, o Extensão X e o xodó da tia Joyce. Eu volto já conversando com essa pessoa sensacional, maravilhoso, que eu conheci pessoalmente faz só uma semana, que é o seu Alveride Sá. Obrigado.